Welcome to the debate. Geralmente, quando a gente fala sobre o envelhecimento facial, a tendência clínica histórica sempre foi tratar o rosto humano como se fosse, sabe, uma obra de arquitetura tradicional. É como se a gente estivesse lidando com argamassa e tijolo, né? Exatamente. Pense nisso. Você perde a fundação óssea. Você vai lá e despeja o equivalente a um concreto biológico. Você perde volume no centro do rosto, você injeta um gel preenchedor ali para ocupar fisicamente aquele vazio. É uma matemática muito simples e direta. Sim, o produto entra e o volume sobe na mesma hora. Mas, bom, o problema é que quando entramos no universo da biologia celular avançada, essa analogia da construção civil desmorona rapidamente. E é por tentar quebrar essa visão engessada que estamos aqui hoje. Com certeza. Antes de dissecarmos essa complexidade, é fundamental estabelecer que este conteúdo é um material exclusivo pensado cirurgicamente para os alunos da Mentoria Ampla Facial. Para quem não conhece, essa é a prestigiada mentoria do Dr. Gustavo Martins, lá do Rio de Janeiro. Uma iniciativa que, convenhamos, tem elevado bastante o nível do debate científico. Sem dúvida. O tema da nossa análise de hoje, assim como vários outros que exploramos aqui, faz parte das revisões bibliográficas aprofundadas feitas especificamente para guiar os estudos dos alunos dessa mentoria. No acervo da Ampla Facial, vocês contam com aulas gravadas dissecando os principais temas de harmonização orofacial, a OF. Que é um universo gigantesco, diga-se de passagem. Exato. Isso cobre desde a toxina botulínica e preenchedores até os bioestimuladores, os biorregeneradores e, de forma muito especial, o renomado método Full Face Natural Up, que é muito reconhecido por entregar naturalidade e durabilidade. O que nos leva diretamente ao cerne do material de hoje, que sai justamente desse mundo da regeneração tecidual. Nós estamos olhando para a intrinca relação entre os bioestimuladores e o tecido adiposo. O ponto de inflexão aqui é claro. Um bioestimulador pode, de fato, produzir gordura quando aplicado na camada adiposa? Ou nós estamos apenas interpretando de forma errônea uma resposta inflamatória secundária? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é. E para deixar claro de onde estamos partindo, eu defendo que as evidências recentes representam uma verdadeira mudança de paradigma. A literatura agora prova que polímeros láticos, como o PLLA e o PDLA, possuem sim uma capacidade primária de promover a adipogênese quando aplicados no plano correto. Olha, eu abordo essa questão por um caminho bem diferente. A minha posição é que a adipogênese não é uma ação direta ou o propósito desses biopolímeros. O que nós estamos vendo no ultrassom é só um subproduto condicional de um microambiente regenerativo. Um subproduto. Sim, e bem modesto na maioria das vezes. Eu defendo que a verdadeira assinatura biológica dos bioestimuladores permanece ancorada na matriz dérmica e na produção de colágeno, e não na criação de gordura. Bom, se a gente aceitar que estamos diante de uma provocação biológica, a próxima pergunta inevitável é o que exatamente estamos provocando. Nós passamos quase 2 décadas olhando para o ácido polialilático, o PLLA, apenas como um operário construtor de colágeno. Mas quando olhamos para a base mecanicista documentada hoje, vemos que depositar essas micropartículas no tecido subcutâneo de uma pele envelhecida não gera um inchaço aleatório. Nós observamos a elevação de fatores de transcrição mestres da adipogênese. Falo do PPAR-gama e do CBP-alfa. Vamos pausar nesses marcadores biológicos por um segundo. Porque é aqui que o jargão muitas vezes esconde o que realmente acontece na prática clínica. Você mencionou o PPR-gama. Sim, o receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama. Correto. Para o clínico que está nos ouvindo agora e não está com um livro de biologia aberto na frente dele, o PPAR-gama funciona basicamente como um interruptor mestre dentro de uma célula-tronco. Uma analogia perfeita. Quando esse interruptor é ligado, a célula recebe uma ordem clara: pare de ser uma célula genérica e comece a estocar lipídios, torne-se uma célula de gordura madura. O meu ponto aqui não é se o interruptor liga ou não, nós sabemos que liga. A minha ressalva é sobre quem ou o que está de fato apertando esse interruptor.
Eu vejo por que você levanta essa dúvida, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre a intencionalidade biológica disso tudo. O polímero lático não está passando por ali por acidente, sabe? Tá, me explique a cascata então. Quando a micropartícula de PLE é depositada no subcutâneo, os macrófagos chegam ao local e engolem essas partículas. E é aqui que a mágica acontece. O macrófago percebe que aquilo não é uma bactéria, mas um material biocompatível. Essa frustração de não conseguir destruir o material faz o macrófago mudar de personalidade. Ele abandona o perfil agressivo, o M1. Exato, e adota o perfil M2. Ele vira o mestre de obras da regeneração. Esse macrófago M2 começa a secretar sinalizadores químicos fundamentais tipo FGF2 e a adiponectina. Que banham o estroma vascular. Isso, onde vivem as células tronco derivadas do tecido adiposo, as famosas ASCs. São esses sinais químicos do PLL que vão lá e ligam aquele interruptor mestre nas ASCs. Tem uma via pró-adipogênica funcional sendo ativada aí em resposta direta à presença do polímero. Olha, me desculpe, mas eu simplesmente não compro essa ideia de que o Pilalha possui uma intenção adipogênica inerente, por mais elegante que essa cascata do macrófago M2 seja. Mas os dados fisiológicos mostram isso. Deixa eu construir uma analogia mais orgânica para a gente visualizar isso. Imagina que você tem um solo agrícola muito empobrecido, seco, que não sustenta a vida. Esse solo é o nosso tecido subcutâneo envelhecido, que perdeu irrigação. Certo, o tecido atrófico de um paciente de uns 60 anos. Isso. Quando você introduz o polímero ali, você está, na verdade, injetando um adubo de altíssima potência. Esse adubo gera uma inflamação controlada que atrai sangue, nutrientes e recruta esses macrófagos que você descreveu. Ele altera o ambiente. Melhorando o tecido. Sim, e esse novo ambiente, agora permissivo, pode fazer com que uma semente adormecida lá, as ASCs, acabe germinando, ativando o interruptor e virando gordura. O que corrobora totalmente o meu ponto. O tratamento funciona. Funciona, mas nota a distinção fundamental aqui. O adubo não é a planta. Não existe um receptor para PLA na parede da célula de gordura pedindo para ela se multiplicar. O polímero cria um terreno bom, se e somente se o paciente tiver reserva celular para responder. Você diz as sementes viáveis. Exatamente. Se você aplicar esse mesmo adubo no asfalto ou em um paciente desnutrido, muito idoso, não vai ter adipogênese nenhuma. Por isso afirmo que a formação de gordura é um subproduto de um ambiente inflamatório favorável e não uma função mágica da molécula. A sua analogia do solo é visualmente brilhante, confesso. Mas, se me permite, ela serve justamente para validar a mudança de paradigma que eu estou defendendo. Um agricultor experiente sabe muito bem qual adubo usar para fazer uma semente específica germinar. E a questão que tira nosso debate da teoria e leva para a prática é a robustez das evidências clínicas que temos agora. Nós não estamos mais no reino das hipóteses in vitro, sabe? Nós temos uma tríade de dados convergentes que é impossível ignorar. Você está se referindo aos estudos asiáticos e norte-americanos recentes, imagino. Precisamente. Começamos com o estudo do Kim, em 2023. Foi um trabalho de bancada que mostrou culturas de adipócitos aumentando muitos marcadores de proliferação após contato com PLLA. Aquilo acendeu um alerta. Logo depois, Zhang, em 2024, e O, agora em 2025, publicaram modelos em animais vivos. Injetaram um produto e dissecaram. Sim, e provaram histologicamente o aumento físico e tridimensional do panícula adiposo subcutâneo. Mas isso ainda é um salto muito grande para o rosto humano em movimento. Ratos não envelhecem como a gente, né? A pele deles tem uma biomecânica completamente distinta. E é por causa dessa ressalva justíssima que o golpe de misericórdia aqui é o ensaio clínico randomizado SPLASH, do Zuber. O desenho desse estudo é espetacular porque ele elimina o achismo, elimina a subjetividade. Foi um estudo split body em humanos vivos. Para clarificar para o pessoal de casa, split body significa que eles usaram os próprios pacientes como grupo de controle, né? Tratando um lado do corpo e deixando o outro intocado. Exato. O mesmo hospedeiro, a mesma genética, mesma idade biológica, eles aplicaram o PLA no ipidel, aquela depressão lateral da coxa que é muito difícil de tratar. E o pulo do gato não foi olhar a foto de antes e depois. Eles usaram ultrassom.
Exatamente, ultrassom de alta resolução. Eles provaram um aumento real e sustentado da espessura da gordura na marca de 24 semanas. Isso acaba com a ideia de variação fotográfica. É evidência clínica sólida de que a adipogênese tem volume mensurável em humanos. O seu adubo entrega a colheita que promete, sim. Olha, esse é um argumento convincente. Eu seria intelectualmente desonesto se não reconhecesse que o Splash é um divisor de águas metodológico. Usar ultrassom tira mesmo o achismo da jogada. Mas você já considerou o contrapeso massivo que a hidroxiapatita de cálcio traz para essa conversa? Como assim? Como a KHA anularia o sucesso do PLLA nesse estudo do Zubair? Ela não anula o sucesso dele, mas ela destrói a premissa de que a adipogênese é o novo grande pilar da bioestimulação como uma categoria médica inteira. Se aumentar a gordura fosse uma propriedade universal de inflamar o tecido com um particulado, a KHA faria exatamente a mesma coisa. Ah, entendi o seu raciocínio. A KHA também recruta macrófagos, também cria um microambiente riquíssimo, mas quando examinamos a literatura histológica dela, Ela é predominantemente colagênica. predominantemente até um eufemismo, é esmagadoramente colagênica. Se você pegar a revisão do NIHOT de 2023 ou o mapeamento do Van Loggen de 2024, fica claro. A KHA induz neocolagênese tipo 1, tipo 3, estimula elastina, cria novos microvasos. Uma verdadeira reestruturação dérmica. Sim, mas sabe o que não aparece como mecanismo dominante nas biópsias dela? A adipogênese. O que só evidencia que moléculas diferentes conversam com vias celulares diferentes, né? O que prova que a adipogênese não é o objetivo primário da bioestimulação como conceito macro. É um fenômeno restrito a um nicho muito específico dos polímeros láticos. Tentar elevar isso a um paradigma para todos os tratamentos é um salto perigoso, porque a gente acaba criando expectativas irreais nos alunos e pacientes. Como o paciente achar que a seringa tem gordura, você diz. Exato. Vai achar que o produto é gordura líquida. Eu não chamaria de salto perigoso, eu chamaria de um refinamento crítico da nossa compreensão anatômica. O fato de você trazer a hidroxiapatia para a mesa é ótimo, porque nos força a encarar o nosso terceiro ponto de discordância, que é onde a verdadeira sofisticação clínica mora, a topografia da aplicação. A camada sempre importa. Importa de forma vital. A razão dessa polarização é que, historicamente, a gente aplicava tudo no mesmo lugar. Se nós pegarmos o PLA ou o PDLA e aplicarmos bem superficialmente, só na derme, o que acontece? Teremos um efeito bem parecido com o da HA. Porque ali está cheio de fibroblasto. Exato. Teremos espessamento de pele muito colágeno. A adipogênese lá na derme vai ser mínima, porque não é o habitat natural das células-tronco adiposas. Concordo plenamente com a fisiologia desse ponto. Então, o verdadeiro salto terapêutico, a mudança tectônica do injetor avançado, é quando alteramos o alvo. É mirar intencionalmente nos fat pads, os coxins de gordura profunda que atrofiaram com a idade. Quando depositamos o produto no subcutâneo esvaziado, cercamos o polímero das células corretas. Usar a ferramenta certa na camada certa. Isso que destrava a chave do PPR-gama que falamos mais cedo. Entender isso não é vender expectativa distorcida, é mudar a forma como estruturamos raciocínios. Não estamos só esticando a pele de fora para dentro. Estamos reescrevendo a volumetria através da biologia profunda do paciente, de dentro para fora. Bom, finalmente nós convergimos numa premissa sólida. A camada anatômica é o fator decisivo. Contudo, vou usar essa nossa concordância para reforçar a minha tese inicial de cautela. Essa enorme importância de acertar o plano de aplicação é exatamente o motivo pelo qual devemos ter um cuidado obsessivo com a linguagem em sala de aula. Você fica preocupado que a promessa de criar gordura induza erros técnicos na injeção? Mais do que isso. Promessas grandiosas encorajam excessos. Aplicar polímeros láticos de forma inadequada, seja muito superficial tentando criar um volume irreal ou hiperconcentrando o produto, não gera gordura saudável, gera nódulo. Com certeza. Gera granuloma, complicações terríveis de reverter. O tecido subcutâneo não é um tanque vazio que aceita infinitos litros de adubo. O limite é biológico, claro. Exatamente.
Por isso insisto na precisão em vez de criação de gordura. Deveríamos usar recuperação parcial da espessura adiposa e sempre enfatizar que isso ocorre em tecidos com atrofia prévia. Se usarmos chavões como preenchimento autólogo ilimitado, a gente perde o rigor. E para o aluno entender de forma cristalina, temos que contrastar isso com o ácido hialurônico, o nosso velho ABA. Olha, essa é uma comparação excelente para alinhar as expectativas reais. O hialurônico não é um negociador biológico, né? Ele é só um ocupante de espaço. Perfeita definição. O HA volumiza na hora porque ele atrai água e afasta as fibras fisicamente. Ele preenche sozinho, não liga para as células ao redor. Já os polímeros láticos são mediadores. Dependem do tecido. 100%, eles dependem de um tecido vivo, hidratado e capaz de responder. Se você superestimar essa resposta para o paciente esperando um efeito volumétrico imediato de um gel de HA, a frustração é enorme. E o profissional frustrado faz o quê? Tenta corrigir colocando mais produto. Tenta colocar mais polímero, muitas vezes na camada errada, e aí desencadeia uma cascata de iatrogenias. Pois é. E esse nível de rigor na indicação, de conseguir ler a biologia do tecido, é o que separa o profissional que só aperta a seringa do verdadeiro especialista em saúde estética avançada. Sem dúvida. Para sintetizar a minha perspectiva hoje, eu vejo essa evolução científica como um convite formidável. Os dados consistentes, como o ultrassom do splash e as reações do PPAR-gama in vitro, nos obrigam a abraçar uma nova realidade terapêutica. Os polímeros láticos são agentes duplos. Eles têm a capacidade ativa de recrutar macrófagos M2 e restaurar volume no subcutâneo senescente. Quando a gente acerta o fat pad, não é um acidente. Nós estamos regendo uma sinfonia de regeneração tecidual profunda. E do meu lado, para resumir também o meu contraponto pautado na cautela, eu reafirmo que o fenômeno pró-adipogênico indiscutivelmente existe na literatura, sim, mas exige um filtro de sobriedade absoluta. É uma recuperação condicional e muito restrita. O adubo estimula a semente a germinar, mas a colheita é refém de um hospedeiro responsivo. Para mim, a alma terapêutica primária dos bioestimuladores sempre será a regeneração magistral da derme e da matriz. A hidroxiapatita de cálcio nos prova diariamente que o estímulo ao colágeno puro entrega uma elegância inquestionável. Com certeza não. A harmonização de alto nível envolve a natureza da molécula, a escolha exata da camada, o estado imunológico do hospedeiro e o grau de senescência daquela pele. Nós não estamos aqui para coroar a adipogênese como vencedora, nem a neocolagênese como rainha. O campo da medicina regenerativa despreza a promessa simples e a literatura desconstrói nossas certezas todos os dias. E convenhamos, essa eterna insatisfação com a superfície das coisas é o que torna a nossa profissão uma paixão. Nós dissecamos moléculas e macrófagos aqui, sabendo que o paciente não enxerga a biologia. Ele apenas sorri para o espelho, né? Exatamente. Mas quem empunha a agulha precisa obrigatoriamente enxergar além do espelho. E é por acreditar nessa necessidade vital de enxergar as engrenagens ocultas da biologia que eu quero encerrar este debate, me dirigindo a você, que nos acompanhou até aqui. Se a profundidade dessa troca ressoou com o seu desejo de dominar o porquê por trás de cada técnica no seu consultório, o próximo passo lógico é estudar com o Dr. Gustavo Martins na mentoria ampla facial. É onde a teoria encontra a clínica com responsabilidade, né? Perfeito! Passar por essa imersão é um verdadeiro divisor de águas. O Dr. Gustavo é um excelente professor, um mestre e especialista fenomenal. Mas tem uma coisa que se destaca, ele ama demais o que faz. Ele ama tanto ensinar quanto atender os seus pacientes. Ele é de verdade um profissional ímpar e muito humano. Fica aqui o nosso convite. Sim, convido vocês a mergulharem nas referências bibliográficas que embasaram nossa conversa e que estão lá na mentoria. Continuem questionando os velhos dogmas. Lembrem-se que vocês estão plantando sementes em um ecossistema vivo. Conheçam sempre a fundo o solo que a agulha de vocês vai tratar. Fiquem firmes nos estudos. E até o próximo debate.